Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje o nosso tema do vídeo é reconhecendo o espírito de Jezabel. Eu trouxe isso, é um pouco fora do nosso contexto, né, atual dentro aqui de profissionais da área da saúde, mas eu acredito que se Deus me trouxe essa revelação, se Deus permitiu que eu fosse liberta desse espírito de Jezabel, é porque Ele quer que eu testemunhe isso para outras pessoas, e eu sinceramente acredito que você pode se beneficiar a partir do momento que as escamas dos nossos olhos se abrem, a partir do momento que a ignorância se afasta, né, de nós. Então nós podemos sim se beneficiar com o conhecimento e com o testemunho do outro. E foi por isso que eu decidi vir aqui hoje trazer esse vídeo para que vocês possam ter o mínimo de conhecimento sobre esse assunto, porque eu sei o quanto que esse espírito aprisiona pessoas, porque eu fui uma pessoa aprisionada por esse espírito e graças a Deus, graças à misericórdia do Senhor, eu fui salva e liberta, e é o desejo do fundo do meu coração que você também seja, que Deus possa fazer algo na sua vida, que você possa abrir os seus olhos e os seus ouvidos espirituais, para que você possa ser transformada a partir desse vídeo e busque mais conhecimento sobre esse tema futuramente. Mas antes de começar falando sobre o espírito de Jezabel, eu quero trazer um texto que mexeu muito comigo e que eu me identifico muito, para que vocês possam entender da onde eu saí e quem é a Ângela que está falando aqui com vocês. O texto está em 1 Timóteo, no capítulo 1, diz o seguinte, versículo 12. Agradeço aquele que me deu forças, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou digno de confiança e me designou para servi-lo. Embora eu fosse blasfemo, perseguidor e violento, contudo recebi misericórdia, porque agi por ignorância e incredulidade. O Senhor fez sua graça transbordar e me encheu da fé e do amor que vem de Cristo Jesus. Esta é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E eu sou a pior de todas. E eu me coloco nesse lugar. Mas foi por isso que eu, a pior dos pecadores, recebi misericórdia, para que assim Cristo Jesus mostrasse o quanto é paciente. Desse modo, sirvo de exemplo a todos que vierem a crer nele para a vida eterna. Honra e glória a Deus, para todo sempre. Ele é o Rei eterno, invisível e imortal. Ele é o único Deus. Amém. Essas palavras de Timóteo me representam em todos os sentidos da palavra, porque eu estive no pecado e Deus me resgatou. E assim como Deus fez com a minha vida, eu sei que Ele também pode fazer com a sua. E é por isso que eu estou aqui hoje. Eu fiz um esboço aqui para vocês, então eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência, porque eu vou buscando aqui na Bíblia para ler para vocês todos os textos que Deus me trouxe para que eu trouxesse para vocês, tá? Eu quero ler um outro texto que está em Efésios 4, versículo do 17 ao 25. Se você não tem o hábito de ler a Bíblia, eu aconselho que você baixe o aplicativo no seu celular, vai ficar mais fácil, mas que você busque essa leitura, esse conhecimento, essa intimidade com as Escrituras, porque a palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade de Deus, a verdade de Cristo está nas Escrituras. É através dela que nós vamos nos embasar nesse vídeo para que eu possa trazer para vocês o que está dentro do meu coração. Efésios 4, 17 diz assim: Assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis.
A mente deles está mergulhada na escuridão. Andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endurecem o coração para ele, tornando-se insensíveis, vivendo em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Uma vez que ouviram falar de Jesus Cristo e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se de sua antiga natureza e do seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade a seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. E por eu acreditar nessas escrituras e ter entendido que todos somos corpo de Cristo, eu estou trazendo esse conhecimento para vocês sobre esse espírito de Jezabel. Depois que eu comecei a fazer essa palavra, eu descobri que está tendo uma novela, né, no meio de comunicação que fala sobre Jezabel. Eu não sei se você já assistiu essa novela ou não, se você já escutou falar sobre isso, mas eu quero trazer para vocês o que é Jezabel, quem foi Jezabel. Bom, Jezabel, ele é considerado um poder celestial de influência mundial que busca enganar, profanar e destruir as autoridades de Deus. Quando nós vamos em Efésios ainda 6:12, a palavra do Senhor diz o seguinte: pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Eu não sei o quanto de conhecimento você tem a respeito do mundo espiritual. Eu, quando vivia no pecado, quando eu era do mundo, né, que é a forma com que a gente se expressa quando nós se convertemos a Cristo, eu não acreditava que o mundo espiritual fosse tão real quanto eu sei que ele é hoje. Eu não acreditava que existiam espíritos, demônios que pudessem nos afetar de maneira muitas vezes tão sutil, tão singular, tão sorrateira, como acontece verdadeiramente. E quando eu me converti, foi algo que eu relutei muito em aprender e a buscar, mas o Senhor, com a sua graça, o Senhor, com a sua misericórdia, ele foi me levando para um caminho, foi trilhando um caminho na minha vida que me levou a buscar, a entender, a estudar sobre esse tema. Eu confesso para vocês que sou infinitamente pequena nisso ainda, eu não tenho tanto conhecimento, o que eu vou trazer para vocês é mais algo voltado para o que eu vivi, minha experiência. Eu não tenho tanto conhecimento científico sobre isso, até conhecimento bíblico, confesso para vocês que eu não tenho tanto, mas eu acredito que a palavra do Senhor, ela vai frutificar, porque assim como eu estava na ignorância e não tive ninguém para abrir os meus olhos, para abrir os meus ouvidos com relação a esse ensino, com relação a esse tema, eu acredito que esse possa ser o pontapé inicial para você começar a se libertar das amarras desse espírito tão aprisionador nas nossas vidas. Jezabel é um poder espiritual diabólico. Ela atua em diversas áreas. Aqui eu vou trazer algumas áreas para vocês aonde que ela atua. Espírito de religiosidade, em manipulação, controle, cobiça,
perversão, ocultismo e insubmissão. Isso são algumas áreas que esse espírito de Jezabel atua. Jezabel, ela foi esposa do rei Acabe, adoradora de um deus chamado Baal, que esse deus ele recebia ofertas de fornicação e sacrifícios queimados de criança. Então as pessoas iam e ofertavam seus próprios filhos, queimavam em fogueira como uma oferta para esse deus. Gente, só a gente tendo esse conhecimento, a gente já sabe que isso não é algo bom, porque um Deus que pede como oferta o próprio filho e aceita que isso seja feito, né? Porque nós vemos que na nossa Bíblia também Deus pede, né, para Abraão entregar o seu filho Isaque, mas na hora que Deus faz isso, que Deus pede isso, era para ver aonde estava o coração de Abraão. E Deus fala: Abraão, não faça isso, você não precisa matar o seu filho, porque eu vi aonde está o seu coração. Deus de maneira nenhuma ia permitir que isso acontecesse, porque o nosso Deus é o Deus que dá a vida, é o Deus que pode sim tirar a vida, mas Ele é o Deus que quer que nós tenhamos vida e vida em abundância. Então, o nosso Deus de maneira nenhuma vai pedir oferta de pessoas, de filhos dele, porque todos nós, a partir do momento que confessamos Jesus Cristo como Salvador, como nosso Redentor, como nosso Senhor, e nos batizamos, nesse momento nós passamos a ser filhos de Deus, e Deus ele tem misericórdia de cada um de nós. Então, Jezabel, ela era uma pessoa muito idólatra, ela tinha muita idolatria dentro do coração dela. E agora eu quero que vocês vá comigo lá em 2 Coríntios, no 6, deixa eu achar aqui, 2 Coríntios 6, do 14 ao 17. Que diz o seguinte, a palavra do Senhor: não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Como pode a justiça ser parceira da maldade? Como pode a luz conviver com as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Como alguém crê pode se ligar a quem não crê? E que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos o templo do Deus vivo, como ele próprio mesmo disse. Habitarei e andarei no meio deles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, afastem-se e separem-se deles, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. Eu serei seu pai, e vocês serão meus filhos, minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então essa é a palavra que o Senhor tem para as nossas vidas. Palavra que Ele nos purifica, palavra que Ele nos exorta a sair da idolatria, sair desse lugar de escuridão que nos aprisiona de uma maneira absurda. Então eu quero trazer aqui para vocês algumas coisas que vai talvez abrir os seus olhos para coisas que talvez você faça ou conhece alguém que faça, e que nós possamos exortar em amor através da palavra do Senhor, levar clareza, levar a luz, porque Deus diz que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. É através do nosso testemunho que nós vamos resgatar as vidas que estão perdidas, que estão nas trevas, que estão na escuridão. Então assim, quando a gente fala de apostasia, é um termo que eu trouxe aqui para vocês, ela significa o seguinte: a renúncia de uma religião ou uma crença, abandono da fé, exemplo, né, da fé cristã, e uma renegação. Quando a gente olha para o mundo que nós vivemos hoje, nós percebemos que as pessoas estão cada vez mais descrentes, estão, às vezes até falam que tem religião, mas não a praticam, não conhecem verdadeiramente, e eu era uma pessoa dessa.
Quando me perguntavam qual a minha religião, eu dizia que eu era católica e por muitos anos na minha vida, o catolicismo, eu digo que ele me aprisionou, fechou os meus olhos, mas eu sou grata. Eu sou muito grata a Deus por tudo que ele fez na minha vida. E eu não julgo de maneira nenhuma hoje os meus irmãos em Cristo que são católicos, porque eu sei que Deus de alguma maneira vai trabalhar para que essas pessoas possam também ter o conhecimento da palavra e que esse espírito de Jezabel não vai de maneira nenhuma trabalhar sobre a vida dessas pessoas, porque eu sei o Deus que eu tenho servido e eu sei o que ele fez na minha vida com relação à idolatria. Eu sei o que ele fez, da onde ele me tirou com relação a tudo isso e quantas amarras, quantos grilhões tinham na minha vida por conta da idolatria a deuses pagões que nós entramos, que nós trazemos para dentro da nossa vida por ignorância, por pura ignorância. E quando eu trago isso aqui para vocês, todas essas palavras, é porque isso mexeu muito comigo, porque a minha ignorância me fez fechar os olhos para o que a palavra do Senhor me dizia. Eu tinha a Bíblia na minha casa, mas eu não abria. Eu preferia escutar o que os outros estavam falando. Hoje, graças ao meu bom Deus, eu consigo ir até a palavra do Senhor quando eu tenho dúvida, fechar a porta do meu quarto e orar perguntando para o meu Deus, perguntando para o único Deus invisível, o meu Pai. O que ele quer que eu faça, aonde ele quer que eu vá, o que eu posso fazer, o que eu não posso, o que condiz com uma vida santa, que é o que ele pede para que nós sejamos santos. E santo aqui não são pessoas sem pecados, muito pelo contrário. A palavra santo, ela significa separado, significa que Deus nos separou para ele. E a partir desse momento, nós possamos dar o pontapé inicial de libertação dos grilhões, de libertação dos pecados e todos os dias, dentro da misericórdia do Senhor, a gente conseguir se libertar de toda essa apostasia que esse espírito de Jezabel coloca sobre as nossas vidas. E o que quer dizer o espírito de religiosidade? Um teólogo, Moisés Almeida, em seu artigo O Legalismo e Escravismo Religioso, define o tema como todo sistema, regras, expectativas ou regulamentos que condiciona a salvação ao esforço humano de agradar a Deus, como uma recompensa por desempenho. Então, assim, gente, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: quando nós falamos de espírito de religiosidade, esse espírito de religiosidade que está sob a influência desse espírito de Jezabel nas nossas vidas, ele faz o seguinte, ele faz com que a gente tente realizar certo tipo de ações, pensando que dessa maneira Deus vai nos salvar, Deus vai nos aprovar. Quando na verdade nada do que nós possamos fazer vai trazer algo de bom, porque nós não temos nada de bom, é isso que a palavra de Deus nos ensina. Bom é Deus, a misericórdia de Deus nos alcança todos os dias. A graça do que Jesus Cristo fez na cruz é o que nos liberta, é o que nos dá a liberdade para poder dizer: somos santos e queremos seguir a Jesus Cristo. Então nós somos salvos pela graça, não por obras da nossa carne, não pelo que eu fiz, mas pelo que Cristo fez por mim na cruz. Pelo sangue de Cristo derramado, eu posso dizer: eu sou salva. Eu posso dizer que a minha salvação, graças ao que Deus fez, dando seu filho unigênito para morrer pelos meus pecados, para morrer pelas minhas iniquidades, para morrer pelas minhas transgressões na cruz, é que eu posso dizer:
eu sou salva através do que Cristo fez. Então, quando você tem esse espírito de religiosidade, você acredita que as suas ações, que as suas atitudes vão te salvar, quando na verdade você precisa se voltar para Jesus Cristo. Jesus é o nosso alvo. Buscar a santidade em Cristo, buscar ser parecida com Cristo é o nosso alvo, é o que vai verdadeiramente nos salvar e vai fazer com que a gente consiga abrir os nossos olhos para todo esse espírito maligno que está sobre a nossa nação, que está sobre o mundo, influenciando pessoas e fazendo com que pessoas fiquem presas a tudo isso. Eu falo isso porque eu era presa à idolatria, eu era presa a esse espírito de Jezabel, gente. E eu posso falar para vocês que muito do que tá aqui, esse espírito de religiosidade, eu tinha na minha vida. Eu achava que o que eu fizesse ia me dar a graça de ser salva, quando na verdade a graça é pelo que Jesus fez, não pelo que eu faço. Ajudar um irmão, ajudar uma pessoa carente, fazer qualquer coisa não me dá a salvação. O que me dá a salvação é crer em Jesus Cristo. Então, em nome de Jesus, se esse espírito, se você reconhece essa ação sobre a sua vida e você acredita que o que você faz é o que vai te livrar, é o que vai te salvar, sai desse lugar. Pede perdão a Deus, peça para que Deus te mostre o caminho que Ele quer que você percorra, porque foi assim na minha vida e eu sei que vai ser assim na sua vida também, porque Deus não me trouxe esse vídeo hoje para fazer esse vídeo para vocês hoje à toa. Eu sei que ele tem um propósito para que vocês cumpram também, para que vocês sejam libertas, assim como eu fui liberta. Eu quero que a gente vá agora na palavra em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 5, que diz o seguinte: não terão afeição nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole, serão cruéis e odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Então, se de alguma maneira você estiver presa à religiosidade, peça para que Deus te dê a clareza, o conhecimento, a libertação desse espírito de religiosidade. A religião, a placa de uma igreja não vai nos levar a lugar nenhum. Como eu já disse aqui, o que vai nos salvar é acreditar que Jesus Cristo é o nosso único Senhor e Salvador, e que a gente possa confessá-lo dessa maneira de todo o nosso coração, porque a palavra diz: se batizar, você será salvo. Se confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. A palavra Senhor é dono, vem da escravidão, aonde nós somos escravos de Deus. E gente, não fique preso à palavra escravidão, que é algo ruim. Eu prefiro infinitamente, eu não tenho como quantificar o quanto eu prefiro ser escrava do meu Deus, do meu Pai, do que ser escravo desses espíritos imundos que nos aprisionam. Você já percebeu que Deus é o único Deus, né? Vou colocar Deus aqui porque outras religiões, outras pessoas têm os seus deuses também, que não é o meu Deus. O meu Deus é o único que faz as coisas por mim e por você, sem cobrar nada em troca. Porque Jesus Cristo já fez tudo por nós na cruz. Então a misericórdia dele nos alcança todos os dias. Todos os dias a misericórdia de Deus nos alcança. Outra coisa que o espírito de Jezabel influencia é na manipulação. Pessoas que manipulam. Oh, gente, eu fui tanto isso. É muito difícil a gente confessar os nossos pecados assim em redes sociais. É muito difícil a gente enxergar que erramos e que temos pecados que precisam ser
confessados aos irmãos e excluído das nossas vidas. E eu posso dizer para vocês que uma das coisas mais libertadoras é se livrar desse espírito de manipulação. A gente fica o tempo todo pensando em como que poderíamos fazer algo para o nosso bem, para ter vantagens de repente. Então, se você também tem esse espírito de manipulação, que em nome de Jesus você reconheça isso e peça perdão a Deus. E o que é o espírito de manipulação? É o ato de tentar influenciar o comportamento ou ação de outra pessoa de forma indireta. Então, indiretamente, eu tento influenciar as pessoas para fazerem o que eu quero. E eu confesso que eu fazia isso. Eu tentava fazer isso com meu marido, eu fazia isso com os meus filhos. Eu tentava fazer isso com as minhas irmãs, com o meu pai. E, gente, eu não estou aqui para receber pedras. Eu estou aqui para que você veja e entenda que a misericórdia do Senhor me alcançou. E todos esses pecados que havia sobre a minha vida era a influência desse espírito de Jezabel, que a minha ignorância não me permitia ser liberta, porque eu não ia buscar a fonte, a água da fonte da vida que é Cristo Jesus. Eu terceirizava esse serviço e é isso que eu não quero que você faça, que você terceirize. Eu não quero que você escute esse vídeo e tome ele como base principal da sua vida. Eu quero que você escute e isso alimente em você a fome de buscar a Deus, de buscar nas Escrituras, de sair da ignorância, de ter conhecimento de quem Deus verdadeiramente é na sua vida e o que Ele pode fazer por você a partir do momento que você der liberdade para que ele faça isso. Vamos comigo de novo na palavra em Provérbios 26. A gente vai ler muito texto bíblico, gente. Deus me trouxe muitos textos bíblicos. Provérbios 26, capítulo 26, do 24 ao 25. A palavra do Senhor, ela diz o seguinte: as pessoas podem encobrir o ódio com palavras agradáveis, mas isso não passa de engano. Ainda que pareçam amáveis, não acredite nelas. Seu coração está cheio de maldade. Em hebraico, né, a palavra maldade quer dizer de 7 males, ou seja, é muita coisa ruim, né? Mesmo que escondam o ódio, dissimuladamente sua maldade será exposta em público. Eu li um versículo a mais aqui, tá? E agora vá lá comigo em 2 Coríntios. 2 Coríntios, número 4, versículo 2. A palavra do Senhor diz o seguinte: rejeitamos todos os atos vergonhosos e métodos dissimulados. Não procuramos enganar ninguém, nem distorcemos a palavra de Deus. Em vez disso, dizemos a verdade diante de Deus, e todos que são honestos sabem disso. Uma das primeiras coisas que eu disse para o Senhor quando eu me converti é que eu não ia, de maneira nenhuma, mentir mais. Porque a gente fala, é uma mentirinha branca. Eu falei essa mentira porque eu não queria que a pessoa se magoasse, ela ia ficar triste se soubesse a verdade. A palavra do Senhor, ela nos diz, como nós acabamos de ler. Em vez disso, dizemos a verdade diante de Deus, e todos que são honestos sabem disso. Então, a honestidade é algo que vai te tirar
te abrir os olhos para que você saia desse espírito de manipulação. Uma vez que você decidir nunca mais falar uma mentira, eu confesso para vocês que não é fácil. Ainda mais quando nós estamos no pecado e temos isso intrínseco no nosso ser. Mentir passa a ser algo corriqueiro, passa a ser algo do nosso dia a dia. E é qualquer tipo de mentira já desagrada o Espírito Santo que habita dentro de nós. Vou dar um exemplo. Chega alguém na sua casa e pergunta para você: você foi na igreja domingo? Um exemplo. Você responde: fui, quando na verdade você não foi. Você levou seus filhos na escola a tal horário? A pessoa perguntou um horário específico e você diz não, ou você diz sim, levei, quando na verdade você levou em outro horário. Isso são mentiras. E por mais que pareça que é pouco, o pai da mentira, Satanás, usa essas brechas que nós damos para adentrar nas nossas vidas e nos aprisionar, nos deixar prisioneiras dele. Porque nós estamos dando legalidade para que ele possa tocar nas nossas vidas, tocar na vida dos nossos filhos e da nossa família. Então, a partir de hoje, em nome de Jesus, que você possa verdadeiramente falar apenas a verdade e ser sincera e você ser honesta com tudo que você fizer. Eu te garanto que isso vai te libertar e você vai passar a ter mais credibilidade com as pessoas, porque você nunca cairá no engano. O meu pai sempre me dizia: filha, a verdade ela cabe em qualquer lugar. Doa a quem doer. E é exatamente isso. Você pode se prejudicar falando a verdade, mas fale. Deus estará contigo, Deus vai lhe dar livramento e Deus sabe dos nossos corações. Uma vez que nos posicionamos como filhas de Deus, uma vez como nós dizemos e declaramos que, Senhor, a partir de hoje, o Senhor é que comanda a minha vida e eu vou me separar, eu serei santa todos os dias para que agrade ao Senhor. Deus nos dá o poder, o discernimento, a sabedoria que vem dos céus para que a gente se livre dessas amarras. Outra coisa que esse espírito de Jezabel faz nas nossas vidas é o controle. Ele, sabe aquela pessoa controladora? Oh, gente, eu era tudo isso, meu Deus. Como eu oro todos os dias a Deus hoje para que as pessoas saiam debaixo desse espírito aprisionador, meu Deus. Como nós queremos controlar as coisas, controlar os nossos pais, controlar os nossos maridos, controlar o nosso marido, né? Deixando bem claro, controlar os nossos filhos. Como queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito. Hoje, o feminismo levanta uma bandeira de que a mulher tem que fazer, a mulher tem que ser, a mulher tem que ir, a mulher tem que avançar. Sim, nós devemos, mas embaixo de uma cobertura espiritual dos nossos maridos. Os nossos maridos são o cabeça da casa. Se você for pegar a história de Jezabel, você vai ver que ela era casada com Acabe. Acabe era um rei, que diz na Bíblia, submisso à mulher. Ele se casou com uma mulher que idolatrava outros deuses. E ele colocou isso para dentro do povo de Israel, ele trouxe isso para dentro do povo escolhido do Senhor. Trouxe idolatria, trouxe controle, manipulação, espírito de religiosidade, trouxe tudo. Porque ele não se posicionava e deixava que a mulher dele controlasse absolutamente tudo. Por comodismo, porque era mais cômodo para ele deixar que ela governasse por baixo dos panos. Que você não seja essa mulher. Que você possa ser sim uma mulher guerreira, que você possa ser sim a mulher coluna da sua casa, mas que você saiba que você é
uma mulher submissa ao seu marido. Aceite isso, isso é libertador, apesar de não parecer nos dias de hoje. Isso é libertador para sua vida. O meu marido me trouxe à luz o que significa a palavra submissão. É você estar em concordância, é você estar embaixo de uma missão que Deus deu para o homem, cuidar da família. E nós levamos isso com muito amor, com muito carinho, quando nós entendemos o que Deus tem para as nossas vidas. Então, que você possa se livrar do espírito de controle, que você possa verdadeiramente entregar isso nas mãos do Senhor. Senhor, eu não quero o controle mais da minha vida. Senhor, que tudo que eu queira ter o controle, Pai, que o Senhor possa se posicionar, que o Senhor possa entrar na minha vida, que o Senhor possa me libertar, Pai amado. Em nome de Jesus, é assim que eu oro pela minha vida e eu espero que você ore pela sua. Pai, eu abro mão do meu controle para que o Senhor controle a minha vida, para que a partir do momento que a gente descortine essa falta de conhecimento, a gente possa colocar Deus na frente e colocar Ele como o controlador das nossas vidas, porque só assim nós seremos livres das amarras de Satanás. Controle significa o seguinte: interferir no livre-arbítrio que não lhe pertence, impõe sua vontade acima de todos, manter algo ou alguém sob domínio ou vigilância, submeter a controle. Gente, Deus fala que nós temos o nosso livre-arbítrio. O próprio Deus, o nosso Criador, ele não interfere no nosso livre-arbítrio. E nós, seres humanos, carne, pecadores, queremos interferir no controle da vida do outro, ter controle pelo outro. Eu aprendi que eu não tenho controle nem sobre a vida dos meus filhos, de quem eu na terra sou autoridade. Porque se os meus filhos quiserem fazer as coisas, eles fazem escondidos e eu não tenho como muitas vezes saber. Eu sei, porque o Espírito Santo me revela quando os meus filhos fazem algo errado, apesar de eles serem pequenos. Mas se nós não tivermos embaixo de comunhão, não tivermos embaixo de oração, de intercessão, nós não temos como escutar a voz do Espírito Santo nos orientando como devemos seguir, de como podemos nos libertar das amarras de Satanás na nossa vida. Gente, quando eu falava a palavra Satanás, isso me dava uma agonia tão grande. Hoje eu declaro isso porque eu sei quem é ele. Eu sei quem é esse espírito maligno. E eu sei que ele não tem poder sobre a minha vida. Antes eu tinha medo dessa palavra. Antes eu não professava essa palavra. Porque acreditava que o fato de eu falar no nome, eu estaria trazendo isso para a minha vida. Quando nós falamos algo, chamando isso para a nossa vida, sim, a palavra tem muito poder. Tudo nessa vida foi criado através da palavra, através do verbo que é Jesus Cristo. Porém, quando eu estou aqui ensinando, quando eu estou aqui trazendo o meu testemunho de vida, eu preciso falar para vocês que Satanás, ele existe e ele quer que você não saiba disso, ele quer que você viva na ignorância, ele quer que você viva achando que ele não faz nada na sua vida, que ele não pode tocar em você, quando na verdade nós estamos cheios de pecados, cheios de lama, que nos aprisionam e permite que ele toque nas nossas vidas. E eu declaro que a partir de hoje, no nome poderoso de Jesus Cristo, você será salva, você será liberta no nome de Jesus, porque Jesus vai ter misericórdia, como teve da minha vida, vai ter da tua vida. Se você quiser que você seja salva, se você permitir que Deus toque na sua vida e que ele transforme tudo e que esse espírito de Jezabel nunca mais toque na sua vida, porque você não vai permitir mais isso. Agressividade, quando nós somos pessoas agressivas, quando nós se fechamos dentro do nosso mundo,
são dois tipos de sentimentos de pessoas controladoras. Então, quando você percebe que a pessoa ela é agressiva com determinadas situações, ou que quando acontece algo essa pessoa se fecha para não debater, essa pessoa ela é controladora. Ela quer se controlar, ela quer controlar o que o outro faz. Então, ela não consegue andar dentro do que o outro quer, ela não consegue se acostumar com isso, então ela age de uma dessas duas maneiras, com agressividade ou se fechando para o mundo. Eu agi assim. Eu, quando queria que as pessoas fizessem o que eu queria fazer e elas não faziam, porque elas não são obrigadas a fazer, eu me tornava agressiva, eu alterava a minha voz, eu gritava, eu esperneava. Isso não tinha resolução, isso não trazia nada, não resolvia nada. Muito pelo contrário, afastava as pessoas que eu amava de mim. Hoje eu aprendi que para eu transformar a vida de alguém, eu tenho que orar por essa pessoa. Eu tenho que muitas vezes fechar a minha boca. Eu tenho que aceitar que o processo dela é diferente do meu e pedir para que Deus tenha misericórdia dela, assim como Deus teve da minha. Então, se você passa por isso, se você vive isso, ora, que Deus vai te revelar, Deus vai te salvar, Deus vai te libertar de tudo isso. Confiar nas pessoas é algo muito difícil para quem é controlador. Quando você quer controlar tudo e todos, fica muito difícil você confiar no outro, porque você quer controlar, então você acha que ninguém é passivo de ter ali, né, a tua confiança. Então você acaba se afastando das pessoas porque você tenta controlar, você não consegue e você acaba se afastando. Já que eu não consigo controlar, eu me afasto, quando na verdade é o contrário. Eu não tenho que controlar o outro. Eu tenho que ser a luz que Deus pede que eu seja, para que Ele queira realizar e fazer o que eu faço, porque a minha vida tem que ser um livro aberto. A minha vida, eu tenho que ser a Bíblia que o meu vizinho, que a minha vizinha, que o meu irmão nunca vai abrir, talvez, na vida. Então, que você possa ser a luz do mundo e o sal da terra. Outra coisa que o espírito de Jezabel faz é colocar sobre nós a cobiça. E agora eu quero que vocês abram Provérbios. Nossa, gente. 1:19. Provérbios 1:19 diz o seguinte: esse é o destino de todos os gananciosos, sua própria cobiça os destrói. Agora vá em Provérbios 15:27. A palavra do Senhor diz: a cobiça traz aflição para toda a família, mas quem odeia subornos viverá. Em Isaías, gente, como eu amo Isaías. Como eu amo o livro de Isaías. Isaías foi um profeta grandioso, com grandes revelações de Jesus Cristo, com grandes exortação de quem é para o povo de Israel naquela época, e é algo que Deus fala muito comigo, é Isaías. Então você vai em Isaías 57, no versículo 17. Diz o seguinte: por causa da cobiça do meu povo, fiquei furioso e os castiguei. Afastei-me deles, mas continuaram a seguir seu caminho obstinado. Tenho visto o que fazem, mas ainda assim irei curá-los. Eu os guiarei, consolarei os que choram, porém em seus lábios palavras de louvor. Gente, isso é o Deus Altíssimo falando para nós. Que eles tenham muita paz, tanto os que estão perto como os que estão longe, diz o Senhor, que os cura. Os perversos, porém, são como o mar agitado que nunca se aquieta e resolve
e revolve lama e sujeira sem parar. Para os perversos não há paz, diz o meu Senhor. Então, gente, essa é a palavra de Deus para as nossas vidas. É a palavra rema, é a palavra que transforma. Eu não quero que vocês escutem a Ângela, eu quero que vocês vejam na palavra o que Deus tem para as nossas vidas e como Ele nos exorta a ficar livre de todo esse espírito de Jezabel. E o que é a cobiça? O dicionário diz que cobiça é o desejo ardente de possuir ou conseguir alguma coisa. Ganância, que é idolatria. A palavra do Senhor em Colossenses 3:5 diz que ganância é idolatria. E o que Jezabel era? Idólatra. O que ela trouxe para o povo de Israel? Idolatria. O que ela trouxe para nós? Idolatria. O que ela traz ainda hoje? Idolatria. É o desejo imoderado de bens, riquezas ou honras, ambição, avidez, concupiscência. Gente, o que a gente vê no dia de hoje? E eu tô falando isso de mim. Quantas vezes eu levantei para trabalhar pensando no quanto eu ia ganhar? Quantas vezes eu tive a ambição de ser uma pessoa grande, de ser uma pessoa com muito dinheiro, para quê? Na época eu não entendia, hoje eu entendo. Hoje eu digo a Deus, Senhor, que o Senhor possa me prosperar, para que eu possa contribuir para o teu reino, para que eu possa transbordar na vida das pessoas, que através do meu dinheiro, do dinheiro que o Senhor deu com o esforço do meu trabalho, eu possa edificar outras pessoas, eu possa alcançar vidas, eu possa ajudar pessoas que estão aprisionadas, que estão com fomes, que passam por necessidade, que eu possa libertar crianças, que eu possa dar alimento. É para isso que eu quero meu dinheiro hoje. Antigamente eu queria dinheiro para as minhas próprias, pro meu próprio bem. Eu queria dinheiro para viajar, eu queria dinheiro para ter roupa, eu queria dinheiro para conquistar as coisas, para ter carro. Não que isso seja errado, muito pelo contrário. Mas nós temos que nos alinhar com o querer de Deus nas nossas vidas e o resto tudo Ele fará. Então, cobiçar o que o outro tem, cobiçar o que o outro profissional faz e que eu não tenho. Por que o outro profissional tem e eu não tenho? Eu vou confessar uma coisa aqui para vocês. Vocês devem saber, eu sou profissional da área da saúde, eu sou fisioterapeuta. E eu, por mais que eu tenha tido todos esses pecados na minha vida, eu sempre tentei ser uma pessoa muito justa, muito honesta. Honestidade era algo que é algo muito latente na minha vida. Graças aos meus pais, eu posso dizer que eu sou uma pessoa honesta. Então eu sempre trabalhei embaixo da honestidade. E uma vez eu me questionei por que pessoas que não eram honestas, pessoas que faziam coisas erradas, já haviam sido inclusive presas porque roubaram, estava prosperando e eu não prosperava. E eu fiz essa pergunta para Deus e eu me revoltei com isso de uma maneira tão grande que foi algo que, nossa, sabe, mexeu muito comigo. Porque tinha uma clínica que estava crescendo muito, todas as pessoas estavam indo, todas as pessoas estavam conhecendo essa clínica e eu conhecia o dono da clínica. Eu sabia quem era aquela pessoa. A minha humanidade conhecia. E eu fui questionar Deus por que ele estava prosperando aquela pessoa e ele não me prosperava. E hoje eu confesso para vocês que eu entendo por que ele não me prosperava. Porque eu não era fiel no pouco. Então ele não podia me dar mais. E Satanás, ele tem o poder de prosperar as pessoas. É um dos agrilhões que ele usa, é uma das amarras que ele usa. É a ambição, é a riqueza, é a vontade de ter bens, que faz com que pessoas cresçam, mas isso é cobrado. Deus não nos cobra, Ele pode não nos dar porque não merecemos naquele momento, porque não estamos preparadas, mas Ele não nos cobra. Então que
você possa se livrar desse espírito de cobiça. Vai comigo em Êxodo, agora, lá no comecinho da Bíblia, e vai em Êxodo 20, 17. A palavra diz o seguinte: não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher dele, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento. Naquela época, boi e jumento pode ser considerado hoje os nossos carros, os aviões, as nossas motos, né? Os bens materiais. Nem qualquer outra coisa que lhe pertença. Em 1 João, diz o seguinte, 1 João 2,15, do 15 ao 17. Não amem este mundo nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em você. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. E este mundo passa, e com ele tudo que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre. Outra coisa que o espírito de Jezabel traz para as nossas vidas é a perversão. Ela era uma mulher muito perversa. Ela se prostituía, ela pedia ofertas de prostituição e fornicação às pessoas. Ela era uma mulher que traía o próprio marido. E esse espírito está sobre nós. Ele pode sim nos influenciar e ele tem feito isso com muita gente hoje em dia. Trair se tornou banal. Trair o seu marido, o seu esposo, o seu noivo, o seu namorado se tornou comum hoje em dia. É normal. Aonde isso é normal? Na palavra do Senhor não é normal. A perversão, o dicionário diz que é o ato ou efeito de perverter condição de corrupto, de devasso, indecência, desonestidade, pornografia, luxúria e imoralidade. É muita coisa que às vezes nós temos dentro de nós, mas que o mundo não vê e a gente acha que a gente está escondendo. Mas a palavra do Senhor diz que Deus escaneia os nossos corações até os nossos rins. Isso quer dizer que os rins, né? Vamos partir um pouquinho para a área da saúde. Os rins é um órgão que filtra o sangue. O sangue é a vida, o sangue é bombeado pelo coração, que na Bíblia, coração são as emoções, são os sentimentos. Então, por isso que a palavra do Senhor diz que Deus escaneia, Ele olha o coração e os rins, porque Ele sabe dos desejos da nossa carne, Ele sabe o que está no mais íntimo do nosso ser, porque foi Ele que nos criou. Às vezes, para o mundo, nós conseguimos enganar as pessoas que estão ao nosso redor. Nós conseguimos nos mostrar pessoas boas, pessoas santas, quando na verdade somos sujas, somos cheias de lamas. E enganamos as pessoas, mas Deus nós não conseguimos enganar. E eu dou graças a Ele pela misericórdia dEle me alcançar todos os dias e me livrar de tudo isso. Me livrar de quem eu fui, me livrar da Ângela. Eu vou falar para você fazer uma oração, mas cuidado com essa oração, ela tem muito poder. Um dia, no meu secreto, eu fiz essa oração para Deus. E Ele tem respondido essa oração, lindamente. Eu falei, Senhor, livra-me de mim, me limpa, me deixa branca como a neve. Que eu possa ter as minhas vestes brancas para entrar na tua presença e o Senhor escutar as minhas orações.
Quando eu fiz isso, eu não tinha noção do tanto de sujeira que tinha na minha vida. Eu não tinha noção do quão pecadora eu era. Mas a palavra do Senhor diz que uma vez que a gente se arrepende, a gente pede perdão, Ele nos resgata, a gente já leu isso aqui. Ele nos purifica, Ele nos limpa, mas isso demanda processos que muita gente não quer passar. As pessoas falam assim: nossa, depois que você foi para Deus, depois que você foi para uma igreja, a sua vida tá tão turbulenta, você tem passado por tantas dificuldades, mas isso é porque Deus quer que você passe? Não. Isso são consequências do que nós plantamos quando estávamos no mundo. E nós temos que colher. Tudo que eu planto, eu colho. E o Senhor diz: Ele é justo, Ele é honesto, mas Ele também é amor e misericordioso. Então, se eu fiz algo de errado, Ele vai me exortar, Ele vai me colocar na linha de novo, mas eu vou precisar pagar pelo que eu fiz. Na nossa lei humana, quando eu cometo algo errado, eu roubo, eu faço alguma coisa que não condiz com o que a lei pede para que sejamos, eu vou presa. Eu fico por um tempo aprisionada, enjaulada para pagar a minha pena. E com Deus não é diferente. Mas passar pelo processo com Ele é muito mais leve, é muito mais prazeroso, é muito mais edificante e libertador. Eu te garanto que vale a pena. De verdade, eu te garanto que vale a pena. Vai comigo em 1 Coríntios, agora, 6, do 9 ao 10. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se engane. Aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultério, se entregam a práticas homossexuais, são ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. Essa é a palavra do Senhor, não é a Ângela que está falando, está na Bíblia. E quando eu estava fazendo essa palavra, eu falei: Senhor, é sério que o Senhor quer que eu entre nesse âmbito? É sério que o Senhor exorte essas pessoas, que o Senhor traga, que eu traga a luz para elas? E Ele falou para mim: eu não te dei um espírito de medo, muito pelo contrário, eu te dei um espírito de força, eu te dei um espírito de avidez, eu te dei um espírito de perseverança, para que você possa levar a minha palavra. Então, quando a gente fala dos erros que cometemos, quando nós falamos hoje em dia de homossexualismo, a palavra do Senhor diz que essas pessoas não herdarão o reino dos céus, se elas estiverem dentro do pecado. Mas se elas se converterem, se elas se voltarem para o Senhor, Deus é misericordioso. Porque Jezabel, o espírito de Jezabel, que paira sobre a nossa nação, ele é enganoso. Ele trata, ele faz com que meninos se vejam como meninas para aumentar a promiscuidade. Ele faz com que meninas se comportem e queiram ter relações sexuais com outras meninas, para que ele possa se fortalecer, porque Deus nos fez homem e mulher um para o outro. Isso é o correto aos olhos de Deus. Não sou eu, Ângela, que está falando, é a palavra do Senhor. Nós amamos todos os pecadores, porque, como eu disse no começo, eu sou a maior das pecadoras.
E o Senhor diz que nós devemos amar o próximo como nós nos amamos. E por eu me amar hoje, eu amo o meu próximo, eu amo o meu irmão, mesmo que ele esteja no pecado. Mas eu não posso ser, de maneira nenhuma, eu posso ir de encontro, eu posso aprovar o que é feito. Eu posso ser conivente com o que as pessoas fazem de errado. Estamos aqui todos para levantar a mão, para ajudar, para exortar em amor. Não como o espírito de Jezabel faz, querer controlar, manipular. Não, a gente tem que fazer isso em amor. A gente tem que fazer isso porque nós sabemos que a graça de Deus, a graça de Jesus nos alcançou e que pode alcançar outras pessoas também. Gente, eu já tô acabando, mas fica que o final eu tenho certeza que vai ser algo que vai transformar a sua vida, tá? E o último, né, o penúltimo, na verdade, tá? Eu já falei um pouquinho sobre insubmissão, mas eu vou linkar um pouquinho mais com a palavra do Senhor. O último, o penúltimo, fala sobre ocultismo. É algo que o espírito de Jezabel traz para dentro das nossas vidas. E como eu fiquei revoltada comigo, que pela minha ignorância eu coloquei a minha vida na mão do inimigo. Por ignorância, entrei dentro de ocultismo, de coisas que Deus não se agrada, de coisas que entristecem o coração do Senhor, por ignorância. E foi por isso que eu decidi trazer essa palavra, mesmo não acreditando que eu sou capaz disso, porque eu não estou confiando em quem eu sou, estou confiando em quem Deus é, agindo através da minha vida para falar essas coisas para vocês. Deuteronômio 18, do 9 ao 14. Abra comigo a sua Bíblia, por favor. Deuteronômio 18, 9 ao 14. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor seu Deus lhe dá, tenham muito cuidado, para não imitarem os costumes detestáveis das nações que vivem ali. Jamais deverá haver entre vocês alguém que queime seu filho ou sua filha como sacrifício. O que eu conversei com vocês? Que Baal pedia, que era quem o espírito de Jezabel, que era quem Jezabel seguia e adorava e idolatrava. Não permitam que alguém do povo pratique adivinhações, use encantamentos, interprete agouros, envolva-se com bruxaria, lance feitiços, atuem como médium ou praticante do ocultismo, ou consulte os espíritos dos mortos. Quem pratica tais coisas é detestável ao Senhor. É justamente porque as outras coisas detestáveis que é justamente porque as outras nações praticam essas coisas detestáveis que o Senhor, seu Deus, as expulsará de diante de vocês. Sejam inculpáveis perante o Senhor, seu Deus. As nações cujas terras vocês estão prestes a conquistar consultam feiticeiros e adivinhos, mas o Senhor, seu Deus, os proíbe de fazerem essas coisas. Então, aqui é Deus falando do que nós não devemos fazer. E aonde nós entramos por ignorância, consultamos astrologia, consultamos carta, tarô, entramos em coisas que não devemos entrar por ignorância, porque nós estamos buscando algo, estamos querendo preencher um vazio que existe dentro de nós, que só pode ser preenchido por Deus. Se você já fez qualquer uma dessas coisas,
Eu não quero que você saia daqui triste, muito pelo contrário, eu quero que você saia daqui feliz, porque o Senhor está te dando a oportunidade de confessar esses pecados e se voltar para Ele. E que você possa verdadeiramente entender que o Senhor, Ele é misericordioso para te salvar, assim como Ele fez comigo, Ele também vai fazer com você, se você permitir. Vai lá em Provérbios, rapidinho. Provérbios 20 e 27. A luz do Senhor penetra o espírito humano e revela todas as intenções ocultas. O que é o ocultismo? Crença na ação ou influência dos poderes sobrenaturais ou supranormais. O estudo desses fenômenos, o conjunto das artes ou ciências ocultas, como a magia, o espiritismo, astrologia, alquimia, adivinhação, bruxaria, cabala, tudo isso faz parte e muito mais, muito mais. Eu trouxe uma pincelada do que é isso, mas tantas outras coisas fazem parte do ocultismo que deixa o coração do Senhor triste e que eu não quero que você passe mais por isso. Agora vamos lá comigo em João 12. Eu quero trazer um outro contexto para vocês sobre esse tema. João 12, 35 ao 36. A palavra do Senhor diz assim que Jesus respondeu: minha luz brilhará para vocês só mais um pouco. Andem na luz enquanto podem, para que a escuridão não os pegue de surpresa. Quem anda na escuridão não consegue ver aonde vai. Creiam na luz enquanto ainda há tempo. Desse modo, vocês se tornarão filhos da luz. Então lembra que eu li um versículo que a luz e as trevas não podem andar junto. O pecado não pode andar junto com os filhos de Deus. Não faz sentido que eu e você continuemos na ignorância, na falta de conhecimento do que é todas essas coisas. Deus quer te libertar assim como Ele tem me libertado. Não sei se saiu tudo, mas eu estou trabalhando para que todos os dias eu me torne a estatura do varão perfeito que é a luz do mundo, que é Cristo o Senhor Salvador. É isso que a palavra nos diz, que nós estejamos na luz, que a gente saia das trevas. E esse vídeo é para trazer luz para a sua vida, para te mostrar que a nossa falta de conhecimento nos aprisiona e que muitas coisas dentro da sua vida pode estar ruim, pode estar não funcionando, pode estar funcionando de maneira torta, porque você está se permitindo andar nas trevas, mesmo por falta de conhecimento, mesmo estando dentro de uma ignorância. A palavra do Senhor diz que o tempo de ignorância o Senhor não conta, ou seja, eu tiro isso por mim. Eu sei todas as coisas que o Senhor fez na minha vida antes da minha conversão. A minha vida é uma vida de milagres que um dia eu vou trazer para vocês ainda. Tudo que eu sou, todas as coisas, todos os momentos importantes da minha vida foi um milagre feito por Deus. Mesmo eu sendo uma pecadora, mesmo eu estando na lama, o Senhor cuidava de mim, porque eu era ignorante, eu não tinha conhecimento. Depois que eu tenho o conhecimento, que é o que você está tendo aqui, que é o que eu tive lá atrás, aí vai passar a contar. Aí você não pode ficar mais de olhos fechados e dizer, eu não sei. Alguém te avisou. Alguém está trazendo a luz e cabe a você agora
se abrir para essa luz, deixar a luz entrar. Sabe quando uma pessoa está na depressão, que ela quer ficar dentro de um quarto presa? É isso que esse espírito de Jezabel quer fazer com a gente. Deixar a gente enfurnada, deixar a gente presa, acorrentada dentro do escuro, dentro do pecado. E Deus quer que você saia para a luz. Deus quer que você abra as janelas da sua vida para que Ele possa entrar através de Jesus Cristo. Que você possa entender quem é Jesus na sua vida mais uma vez. Oh Senhor Jesus, meu Pai amado, tende misericórdia de todos nós, Pai, em nome de Jesus. E a última coisa que eu quero trazer para vocês é a insubmissão. Esse era o maior dos meus pecados. Eu era uma pessoa insubmissa. E sabe o que a Bíblia diz sobre insubmissão? É pecado de feitiçaria. Quando eu sou uma pessoa insubmissa, eu entro em todos os outros pecados que eu acabei de falar para vocês. E é por isso que eu digo que eu era muito pecadora. Eu ainda sou pecadora, mas a graça de Cristo me regenera e me purifica todos os dias quando eu caio. Hoje eu sei para quem eu volto quando eu cair. Eu sei que Jesus está ali para me dar a mão e me socorrer quando eu cair. A insubmissão é o ato de não submissão, insubordinação, desobediência, rebeldia. Oh Senhor meu Deus. Em Levíticos 26:13, eu não vou deixar de declarar a palavra do Senhor não. Eu vou falar, por mais que vocês estejam cansados até aqui, eu vou continuar falando porque é a palavra do Senhor que vai nos libertar. Foi a palavra de Deus que me libertou e eu tenho certeza que vai libertar você também. 26:13. Eu sou o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito para que não fossem mais escravos. Quebrei o jugo de servidão que vocês carregavam sobre o pescoço e os fiz andar de cabeça erguida. Castigos pela desobediência. Aqui o Senhor está falando que a desobediência do povo de Israel fez com que eles ficassem cativos, fossem escravos do Egito. E é assim que eu e você estamos, escravos do espírito de Jezabel e tantos outros que tem por aí que a nossa ignorância não sabe, que a nossa falta de conhecimento, que a nossa falta de buscar mais no Senhor nos bloqueia de ver. Êxodo 34:6. Javé, o Senhor, o Deus de compaixão e misericórdia, sou lento para me irar e cheio de amor e fidelidade. Cubro de amor 1000 gerações e perdoo o mal, a rebeldia e o pecado, contudo, não absolvo o culpado. Trago as consequências do pecado, dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração. Olha que palavra poderosa do Senhor. Ele diz que ele é lento em se irar. Ele cobre de amor 1000 gerações. Ele perdoa o mal que nós fazemos, a rebeldia e o pecado. Contudo, ele não absolve os culpados. Ele não absolve os culpados porque Deus é justo. Então, se você pecou, você vai pagar pelas consequências do seu pecado. Mas eu te garanto que o amor que Deus está prometendo para nós aqui, ele existe. Eu vivo isso todos os dias. A graça do Senhor me alcançou. Eu sou livre. Eu sou livre e eu quero que você seja livre para ter esse amor, para sentir esse amor, para receber o amor de Deus sobre a sua vida, para que Deus possa derramar sobre a sua vida toda a graça, toda a misericórdia, todo o amor que Ele tem, que Ele é. Porque a palavra do Senhor diz que Ele é amor, Ele não tem amor, Ele é o próprio amor. Isaías 53,
53, 5, 12. Do 5 ao 12, né? Mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Isaías está profetizando sobre Jesus Cristo. Sofreu o castigo para que fossemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos devíamos, como ovelha, deixarmos os caminhos. Não, vou ler de novo. Todos nós nos devíamos, como ovelha, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores. Não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa, e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo o que resultar de sua angústia, ficará satisfeito. E por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles. Eu lhe darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte. Foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Olha o que Cristo fez por mim e por você. Olha o que é a graça imerecida. Nada do que eu e você fizer vai ser capaz de pagar o que Jesus Cristo fez por nós naquela cruz. Nós nunca saberemos, Paulo diz que nós nunca saberemos o quão pecador fomos, porque Cristo levou os nossos pecados naquela cruz. Eu não vou deixar nenhum texto bíblico fora, porque Deus me deu todos eles, e eu quero que você saiba de todos eles. Se esse vídeo for a única coisa que você escutar a palavra de Deus em toda a sua vida, eu tenho certeza que Deus vai te alcançar através desse vídeo. Efésios 5:21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esposas, sujeitem-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Lembra do espírito de Jezabel? Lembra de Jezabel, que era insubmissa? Ela era a cabeça da casa. Quantas mulheres hoje em dia não se colocam nessa posição? Quantas vezes eu não me coloquei nessa posição? Quantas mulheres com o feminismo querem ser o mastro da sua casa, quando na verdade Deus levantou um cabeça, os nossos maridos, o nosso sacerdote. Maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa,
purificando ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. O que essa bandeira do feminismo traz para todos nós, para nós mulheres principalmente? Que nós não devemos ser submissas aos nossos maridos. Eu não estou falando que nós devemos aceitar o Ih, gente, travei, não consigo falar essa palavra. Estou falando que nós não devemos aceitar o feminicismo. É isso? Não sei. Não devemos aceitar que homens matem mulheres, que homens estejam quebrando, que estejam batendo, que estejam matando suas mulheres, porque Cristo nos exorta, dizendo que eles precisam amar as suas mulheres como Cristo amou a igreja, dar a vida por essas mulheres e não o contrário. Então não caia nessa baboseira de que mulher tem que ser o mastro da casa. Muitas são por falta de opção, mas isso não é o correto. Porque famílias estão doentes, estão sendo geradas em cima de alicerces ruídos. Tudo que começa ruim termina ruim. Então, em nome de Jesus, volta, retrocede. Volta para o Senhor. Tem jeito. A sua vida tem jeito. Deus quer você. Deus clama pela sua vida. E é por isso que esse vídeo foi feito. É por isso que esse vídeo foi feito. Porque Deus quer que você volte para Ele. Deus quer que você seja liberta. Em nome de Jesus, e assim você o será. E eu encerro esse vídeo. Não vou falar mais nada depois disso. Porque eu sei que a palavra do Senhor é que vai convencer vocês. E vai libertar. Não é pelo que eu falei, não é por quem eu sou, porque eu não sou nada. E eu não tô sendo falsa, não tô tendo falsa humildade, porque eu já aprendi que falsa humildade Deus não se agrada. E Deus tá vendo o meu coração agora. É o Espírito de Deus que vai te convencer a voltar para o Senhor. Apocalipse, o último livro da Bíblia, o último capítulo é o que vai mostrar para você o que Jesus tem para mim e para você quando Ele voltar. Do 12 ao 21. Pai, eu oro para que essa tua palavra venha convencer. Eu oro para que o teu Espírito Santo, Senhor, venha sobre a vida de cada pessoa nesse momento que está escutando esse vídeo, que parou a sua vida para escutar esse vídeo, Senhor. Eu não sei quantas pessoas serão alcançadas, eu não sei aonde esse vídeo vai chegar, Pai. Mas, como eu disse para o Senhor quando eu me sentei para fazer essa palavra, se uma vida for salva, Pai, o meu coração vai se alegrar, porque a tua palavra diz que se uma vida voltar, o reino se alegra muito mais do que todas que lá já estão. Então, Pai, que o Senhor possa fazer a sua obra, que o Senhor possa levar esse vídeo para as pessoas que verdadeiramente precisam ser livres desse espírito de Jezabel. Que Cristo possa ser o centro das nossas vidas. Que o Senhor possa nos limpar, que o Senhor possa nos curar, que o Senhor possa nos livrar do pecado, que declaro que o espírito de Jezabel não tem poder sobre a minha vida e não tem poder sobre a vida das pessoas que aqui estão. Se elas lhe confessarem, Jesus, como seu Salvador, como seu Senhor, como seu Criador, porque é assim que o Senhor é como nosso Pai. Vejam, eu venho em breve e trago comigo a recompensa, para retribuir a cada um de acordo com os seus atos. Eu sou, Cristo falando, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes aqueles que lavam suas vestes
e ele será permitido entrar pelas portas da cidade e comer do fruto da árvore da vida. Do lado de fora da cidade ficam os cães, os feiticeiros, os sexualmente impuros, os assassinos, os adoradores de ídolos e de todos que gostam de praticar mentiras. Eu, Jesus, enviei meu anjo a fim de lhes dar esta mensagem para as igrejas. Eu sou a origem de Davi e o herdeiro do seu trono. Sou a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Que todo aquele que ouve diga: vem. Quem tiver sede, venha. Quem quiser, beba de graça da água da vida. Declaro solenemente a todos que ouvem as palavras da profecia registrada neste livro: se alguém acrescentar algo ao que está escrito aqui, Deus acrescentará a essa pessoa as pragas descritas nesse livro. E se alguém retirar qualquer uma das palavras deste livro de profecia, Deus lhe retirará a participação na árvore da vida e na cidade santa descrita neste livro. Aquele que é testemunha fiel de todas essas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês. E assim eu termino esse vídeo. Em nome de Jesus. Se liberte desse espírito de Jezabel. Eu amo a sua vida. E eu oro por cada um de vocês. Que Deus possa te abençoar. Em nome de Jesus. Amém.